Primeira Reis, capítulo 1. A velhice do rei Davi. O rei Davi havia envelhecido, estando já com idade muito avançada. Por mais que ele agasalhassem com coberta, seu corpo não se aquecia. Sugeriram então seus servos: procure-se para o Senhor nosso rei uma jovem virgem que assista o rei e cuide dele. Ela dormirá ao seu lado e assim o Senhor nosso rei se aquecerá. Procuraram, pois, em todo o território de Israel uma jovem bela e acharam Abijag, que é Abizag, uma sunamita, e a conduziram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa e dedicada, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. A conspiração de Adonias. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, começou a divulgar: sou eu quem vou reinar proximamente. Arranjou para si carros e cavalos, além de 50 guardas que corriam diante dele. Seu pai, enquanto viveu, não o repreendeu, questionando: por que fazes isso? Ele era também um homem extraordinário e belo, e havia nascido depois de Absalão. Adonias, pois, entrou em entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, que tomaram partido de Adonias e o apoiaram. Mas os sacerdotes Zadok, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simel, Rei e a guarda especial de Davi não seguiram a Adonias. Certa vez, quando Adonias imolou ovelhas, bois e bezerros cevados junto à rocha de Zoelete, nas proximidades de Enrogel, convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei e todos os homens de Judá que serviam ao rei como conselheiros, mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem os valentes, nem seu irmão Salomão. A unção de Natã e Betseba. Natã questionou então a Betseba, mãe de Salomão: não ficasse sabendo que Adonias, filho de Agite, proclamou-se rei sem que o nosso senhor Davi fosse comunicado? Pois então, prestai atenção ao conselho que passa a dar-te, a fim de que salves a tua vida e a do teu filho Salomão. Vai depressa ter com o rei Davi e indaga-lhe: Senhor meu rei, porventura não jurasse a tua serva, Salomão teu filho reinará depois de mim, e é ele que se sentará no meu trono? Com que autoridade Adonias se denominou rei? Enquanto ainda estiveres lá falando com o rei, entrarei depois de ti e apoiarei as tuas reivindicações. Então Betseba dirigiu-se aos aposentos do rei, já idoso, onde a virgem de Sunem, Abizag, zelava por ele. Betseba se ajoelhou e se prostrou diante do rei e lhe indagou: que desejas? Ela prontamente respondeu-lhe: meu senhor, juraste a essa tua serva por Iavé, teu Deus: teu filho Salomão reinará depois de mim, e é ele que sentará no meu trono. Ora, eis que agora Adonias proclamou-se rei, e tu, senhor meu rei, nem ficaste sabendo disso. Adonias imolou grande número de bois, bezerros, cevados e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei, como também o sacerdote Abiatar e Joabe, general do exército, mas não convidou o teu servo Salomão. No entanto, é para ti, Senhor meu rei, que todo Israel dirige o seu olhar, para que ele indique pessoalmente quem haverá de sentar-se depois de ti sobre o trono que te pertence, ó meu Senhor e rei. Do outro lado, assim que o rei, meu senhor, descansar na companhia de seus antepassados, se o seu filho Salomão, seremos julgados e tratados como traidores. Ela ainda estava argumentando com o rei quando chegou o profeta Natã e anunciaram ao rei: o profeta Natã deseja ver o rei. Ele se aproximou do rei e se prostrou diante dele com o rosto em terra. Então declarou Natã: Senhor meu rei, acaso afirmasse: Adonias reinará depois de mim e assentar-se-á no meu trono? Porquanto ele desceu hoje para imolar grande quantidade de bois, bezerros, cevados e ovelhas, tendo convocado todos os filhos do rei, os oficiais do exército, exclamou: viva o rei Adonias! Mas não convidou a mim, teu servo, nem o sacerdote Zadok, nem Benaia, filho de Joiada, nem teu servo Salomão. Porventura isso aconteceu por ordem do Senhor meu rei, sem que tenhas informado a teus servos mais próximos quem sucederia no trono ao Senhor meu rei? Salomão é consagrado rei.
Então prontamente o rei ordenou: chamai para mim Betseba. E ela entrou e prostou-se diante dele. Em seguida proferiu o rei um juramento: juro por Yahvé, o nome do Senhor, o qual me livrou de todas as adversidades, que certamente, ainda hoje mesmo, vou executar o que prometi em nome do Senhor, o Deus de Israel. Eis que o meu filho Salomão me sucederá como rei e ocupará o meu trono em meu lugar. No mesmo instante, Betseba prostou-se com o rosto rente ao chão e ajoelhou-se perante o rei e exclamou: viva para todo sempre o rei Davi, meu senhor. Logo depois, o rei Davi ordenou: chamai para mim o sacerdote Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Assim que eles se apresentarem ao rei, ele os orientou, dizendo: tomai convosco os conselheiros do vosso rei, fazei com que meu filho Salomão monte sobre minha mula e conduzi-lo até Giom. Ali o sacerdote Zadok, o profeta Natã, o ungirão rei sobre todo Israel. Nesse momento, tocareis o chofar, a trombeta, e brandareis: viva o rei Salomão. Depois tornareis a subir atrás dele, e ele virá a sentar-se no meu trono e passará a reinar em meu lugar, pois foi a ele que instituí governante sobre todo Israel e Judá. Benaia, filho de Joiada, declarou ao rei: amém, assim seja, e que Yahvé, o Deus do rei, meu senhor, confirme isso. Assim como Yahvé permaneceu com o rei, meu senhor, de igual modo esteja ele com Salomão, a fim de que ele exerça um reinado ainda mais portentoso que o reinado do meu senhor, o rei Davi. Desceram, portanto, os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas e os peletitas, e convenceram Salomão a montar mula particular do Davi, e o escoltaram até Giom. O sacerdote Zadok apanhou na tenda o chifre com óleo sagrado e ungiu Salomão. Logo depois tocaram o chofar, a trombeta, e todo o povo bradou: viva o rei Salomão! Em seguida, todo o povo se organizou e subiu atrás dele, tocando flautas e celebrando com tanta animação que o chão tremia com o barulho da multidão. O pavor de Adonias. Adonias e todos os seus convidados foram informados sobre o que estava acontecendo pouco antes de terminar o banquete que havia servido. Assim que Joabe ouviu o toque do chofar, indagou assustado: o que significa esses brados e esse alvoroço na cidade? Estava ainda a falar quando chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar, e Adonias o recebeu com essas palavras: entra, pois és homem honesto e certamente traz boas notícias. Diante disso, Jonatas lhe replicou: de fato, o rei Davi, nosso senhor, acaba de proclamar Salomão rei. O rei mandou junto com ele os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas e os peletitas, e eles o fizeram montar a mula particular do rei. A seguir, os sacerdotes Zadok e o profeta Natã o ungiram rei junto à fonte de Giom. De lá, eles retornaram celebrando e gritando de alegria, e a cidade está sobre grande tumulto e exaltação. É precisamente esse o barulho que acabais de ouvir. Além disso, Salomão já está sentado no trono real, e até mesmo os servos e oficiais do rei já foram saudar e felicitar o rei Davi, nosso senhor, auspiciando: que Deus se glorifique o nome do Salomão mais ainda que o teu, e que ele engrandeça seu trono mais do que o teu. E o rei curvou-se reverentemente sobre seu leito e exclamou: bendito seja Yahvé, Deus de Israel, que permitiu que meus olhos vissem hoje um de meus descendentes sentar-se sobre o meu trono. Então todos os convidados de Adonias entraram em pânico, levantaram-se depressa e cada qual partiu para um lado. Adonias, temendo Salomão, levantou-se e foi se agarrar aos chifres do altar. O fato foi comunicado a Salomão com essas palavras. Eis que Adonias ficou apavorado
com o que o rei Salomão poderia lhe fazer e se agarrou às pontas do altar, suplicando que o rei Salomão me jure que não mandará acabar com a vida desse seu servo ao fio da espada. Então Salomão garantiu: se ele se portar como uma pessoa leal, nem sequer um dos seus cabelos lhe será arrancado. Todavia, se for surpreendido agindo desonestamente, ele certamente pagará com a própria vida. E o rei Salomão ordenou que alguns soldados fossem até ele e o fizessem descer do altar. E Adonias foi trazido à presença do rei e curvou-se solenemente diante da majestade de Salomão, que lhe ordenou: vá em paz para a tua casa. 1 Reis, capítulo 2. Sentindo-se que se aproximava o dia da sua morte, Davi ordenou ao seu filho Salomão: eis que o tempo que devo seguir o caminho de todos os seres humanos está próximo. Portanto, se forte e porta-te veronilmente. Obedecerás a tudo quanto Yahvé, o Senhor, o teu Deus, exige, andando em seus caminhos, observando seus estatutos, seus mandamentos, suas normas e seus testemunhos, conforme estão escritos na Torá, lei de Moisés, a fim de serem bem-sucedidos em tudo quanto empreenderes em todos os seus projetos, e assim Yahvé manterá a promessa que me outorgou, afirmando: se os teus filhos conservarem boa atitude e conduta, caminhando com lealdade diante de mim, de todo o seu coração e de toda a sua alma, jamais te faltará alguém no trono de Israel. Sabes muito bem tudo quanto Joabe, filho de Zeruia, tramou e praticou contra a minha pessoa, e o que fez os dois chefes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amassa, filho de Jeter. Ele os assassinou, derramando sangue em tempos de paz. Agiu como se estivesse num campo de batalha, e com aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. Agirás, pois, com acerto, não deixando que seus cabelos brancos desçam em paz ao Sheol, ou seja, a sepultura. Contudo, seja misericordioso para com os filhos de Barzilai, de Gileade. Admita-os entre os que se alimentam à mesa contigo, pois eles cooperaram comigo quando tive que fugir do teu irmão Absalão. Saiba que tens contigo Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim. Ele proferiu maldições horríveis contra mim no dia em que parti para Manaim. Todavia, mais tarde, desceu à minha procura e nos encontramos no Jordão, e lhe garanti mediante juramento, em nome do Senhor, que não me vingaria matando-o ao fio da espada. Tu, porém, não o deixarás impune, sensato como és, saberás como tratá-lo para fazer descer ao Sheol com os seus cabelos brancos encharcados de sangue. Então Davi repousou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Davi reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 anos na cidade de Jerusalém. Morte de Adonias. Salomão subiu ao trono de Davi, seu pai, e sua majestade consolidou-se poderosamente. Adonias, filho de Agite, dirigiu-se até Betseba, mãe de Salomão, que lhe questionou assim o que, quando ouviu-o chegar: vieste em paz? Ao que ele prontamente respondeu: sim, e acrescentou: tenho algo importante a te explicar. E Betseba replicou: pois diz. E ele continuou: bem sabes que a realeza me pertencia e que todo Israel tinha a expectativa que eu me tornasse rei. Mas o rei me escapou e foi concedido a meu irmão, porque Yahvé assim havia designado. Contudo, tenho apenas um pedido a fazer-te, e não me recuses teu favor. E ela respondeu: dize o que queres. Então ele concluiu: dize, por favor, ao rei Salomão que me dê a sunamita Abisag por esposa, porquanto se tu intercederes, ele não recusará em atender-te. Disse-lhe Betseba: está bem, eu falarei ao rei em teu favor. Betseba foi, pois, à presença do rei Salomão para lhe rogar em favor de Adonias. Assim que se aproximou, o rei carinhosamente levantou-se e inclinou-se diante dela. Em seguida, assentou-se em seu trono, mandou que trouxesse um trono para sua mãe e fez com que ela se assentasse à sua direita. Então disse Betseba: tenho um pequeno pedido a te fazer. Por favor, não negues. O rei lhe respondeu: pede, minha mãe, que não o negarei a ti.
ela respondeu: que dê Abisag de Sunem como mulher teu irmão Adonias. Em resposta, o rei Salomão perguntou à sua mãe: e por que pedes para Adonias apenas a sunamita Abisag? Ora, pede também todo o reino para ele, para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Zeruia? Afinal, ele é o meu irmão mais velho, primogênito. Então o rei Salomão jurou por Yahvé, exclamando: que Deus me puna com rigor e mande sobre mim todo o mal, se Adonias não pagar com a própria vida esta palavra que deixou sair da sua boca. E agora juro por Yahvé, o nome do Senhor, que me estabeleceu no trono de meu pai Davi, e de acordo com sua promessa formou uma dinastia para mim, que antes do pôr do sol desse dia Adonias será morto. E o rei Salomão encarregou disso a Benaia, filho de Joiada, e este feriu e matou Adonias. O fim de Abiatar e Joabe. Ao sacerdote Abiatar, o rei ordenou: vai para Anatote, para a tua propriedade, porque és digno de morte, mas não te farei morrer hoje, porque carregaste a arca de Yahvé diante do rei Davi, meu pai, e compartilhaste todas as provações de meu pai. E Salomão excluiu Abiatar do sacerdócio de Yahvé, cumprindo-se desse modo a palavra que o Senhor tinha dito em Siló a respeito da família de Eli. Quando a notícia chegou aos ouvidos de Joabe, que havia conspirado com Adonias, ainda que não com Absalão, ele partiu em fuga para a tenda de Yahvé e agarrou-se aos chifres, às pontas do altar. Comunicaram ao rei Salomão: Joabe se refugiou na tenda de Yahvé e se acha junto ao altar, meu rei. Então Salomão mandou dizer a Joabe: que há contigo para te refugiares junto ao altar sagrado? Ao que Joabe explicou: tive medo de ti e me refugiei junto ao Senhor. Mas Salomão convocou Benaia, filho de Joiada, e lhe ordenou: vai e mata-o. Uma nota aqui para os amados irmãos poderem entender o porquê Joabe foi se agarrar aos chifres no altar, porque também Adonias, quando soube que Salomão estava sendo proclamado a rei, também se agarrou aos chifres no altar. Por quê? Esse texto, essa passagem sobre os chifres vocês vão encontrar em Êxodo, capítulo 31, de 1 a 2, né? Os chifres do altar eram símbolos de poder. Os israelitas recorriam aos chifres do altar a fim de escapar da ira humana, a fim de alcançar o favor do rei. Eles corriam para o santuário e tocavam no altar, né? Porém, Adonias, temendo Salomão, levantou-se, foi e pegou nas pontas do altar. Lembra? Adonias foi lá e pegou nas pontas do altar, mas que o rei Salomão mandou ele sair de lá e vir à presença do rei. Ele se prostrou, prometeu servir ao rei Salomão, né? Lembram disso? Então, e também a Joabe, né? Joabe também, como se tinha se desviado seguindo Adonias, assim que soube que Adonias foi morto por Salomão, ele, temendo pela sua vida, correu para segurar os chifres do altar, porque quem corria à porta do tabernáculo e se agarrava ali aos chifres no altar, não poderia ser morto enquanto estivesse agarrado aos chifres, né? Todas essas passagens nós encontramos no livro de Êxodo, que fala sobre isso, né? Fala sobre a pessoa que quer escapar da morte se agarrar ao chifre do altar. Aconselho os amados irmãos retornarem à leitura para poderem ter um melhor conhecimento sobre todos esses textos, ok? Continuando adiante a nossa leitura bíblica. A partir do versículo 30, versículo 30. Imediatamente, Benaia dirigiu-se para a tenda do Senhor, entrou e disse a Joabe: eis que o rei te ordena, sai. Ao que Benaia retrucou: não, vou morrer aqui mesmo. Benaia levou a resposta ao rei: eis o que Joabe disse e o que respondeu. Então o rei lhe orientou: faze como lhe disse, mata-o e depois sepulta-o. Assim vingarás nesse dia de sobre minha pessoa e de cima da família de meu pai o sangue inocente que Joabe derramou. E Yahvé fará recair seu sangue sobre a cabeça dele, porque ele atacou e matou à espada 2 homens mais justos e melhores do que ele, sem que meu pai Davi o soubesse.
Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amassa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Recaia, pois, o sangue deles sobre a cabeça de Joabe e de sua descendência para sempre, mas que Davi e sua descendência, sua casa e seu trono gozem sempre de paz da parte de Yahvé. Benaia, filho de Joiada, partiu, atacou Joabe e o matou, enterrando-o depois em sua casa no deserto. Em seu lugar, na chefia do exército, o rei nomeou Benaia, o filho de Joiada, e o sacerdote Zadok no lugar de Abiatar, descendência e morte de Simei. Em seguida, o rei mandou convocar Simei e lhe ordenou: constrói para ti uma casa em Jerusalém, nela habitarás, mas dela não sairás para onde quer que seja. No dia em que saíres e atravessares o vale do Cedron, tem por certo que morrerás e serás o único responsável por tua morte. Simei respondeu ao rei: a ordem do rei é boa. O teu servo fará como o Senhor me mandou. E Simei permaneceu por muito tempo em Jerusalém. Mas depois de decorrido 3 anos, aconteceu que 2 escravos de Simei fugiram para a casa de Aques, filho de Maaca, rei de Gate. Alguém delatou a Simei: teus escravos estão em Gate. Então Simei preparou-se, selou seu jumento e partiu para Gate, a casa de Aqui, a fim de buscar seus escravos. E de lá Simei trouxe os escravos de volta. Informaram a Salomão que Simei havia saído de Jerusalém em viagem a Gate e que já tinha regressado. Uma nota aqui: existe fofoqueiro em todo tempo, em todo momento, né? Só Jesus, só o sangue do Cordeiro na vida dessas pessoas. Continuando, versículo 42. O rei imediatamente mandou executar Simei e justificou-lhe: porventura não te fiz jura por Yahvé e não te preveni, afirmando: no dia em que saíres para ir aonde quer que seja, tem por certo que morrerás e serás responsável por tua própria condenação? E tu me respondeste: as boa palavra de meu rei. Por que então não obedeceste o juramento firmado em nome de Yahvé e a ordem que eu te havia dado? Depois o rei ainda disse a Simei: em teu coração sabes muito bem que prejudicaste o meu pai Davi. Portanto agora Yahvé fez recair tua maldade sobre a tua própria cabeça. Contudo o rei Salomão seguirá abençoando o reino de Davi, será estabelecido, e diante de Yahvé o Senhor para sempre. Então o rei deu ordens a Benaia, filho de Joiada, e esse avançou contra Simei e o matou. Assim o reino ficou consolidado nas mãos de Salomão.